Fala caveiras, tudo bem com vocês que estão fazendo parte do desafio Madrugada Insana? Sejam muito bem-vindos. Depois de vários desafios, a gente já fez aí vários desafios, agora estamos chegando aí na mais um desafio Madrugada Insana que vai começar, eu acredito, no dia que você estiver assistindo essa aula. Na verdade, não vou dizer uma aula, é um vídeo de orientação. Vejam. Uma das tarefas que você tem para realizar hoje, além de realizar a lista de exercícios, é estudar as alterações inseridas ou alterações produzidas através da Lei 13.964, que é a Lei Anticrime. Então, essa leizinha que está bem aqui do lado, ó, Lei 13.964 do ano de 2019, é a lei do pacote anticrime. E essa lei ela realizou várias alterações, incluiu algumas situações novas no ordenamento penal brasileiro, tanto no Código Penal, assim como no Código de Processo Penal e na legislação penal extravagante. E é muito importante que você que está aí do outro lado agora participando do desafio Madrugada Insana saiba que foram alteradas 17 leis, tá? Foram alteradas 17 leis, entre elas incluindo Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Penal Militar, Lei de Drogas, Estatuto do Desarmamento, tá? Lei da Organização Criminosa, Lei da Lavagem de Capitais, Lei da Interceptação Telefônica. Meus queridos, foram leis pra caramba, 17 leis ao todo. Acho que depois vou até mandar lá no grupo de vocês para vocês ficarem atentos quais foram as leis que foram alteradas, tá bom? E, inclusive, eu e o professor Natanael, a gente fez essa apostila, então na verdade são duas apostilas, pega aquela outra ali pra mim também. Foram duas apostilas, pra você ter uma ideia, tá bom? Tá? O Maldito já pegou aqui e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Pra quem não conhece, o Maldito é o nosso cameraman que tá aqui do outro lado agora, tá? Aí é o seguinte, veja, ó, são duas apostilas. Essa apostila aqui, ela traz as alterações, tá? Deixa eu chegar bem pertinho para você ver. São as alterações inseridas no Código Penal e na legislação extravagante. E essa aqui, todas as alterações que ocorreram no Código de Processo Penal, alterações e inclusões. E o que nós fizemos, professor? Nós fizemos um quadro comparativo, tá bom? Mostrando como é que era e como é que ficou. Então é sempre dessa forma aqui as páginas, tá? Como é que era e como ficou. Com isso aqui, cara, são pequenas páginas, são poucas páginas, mas eu garanto pra você que com isso aqui você não vai errar nada do pacote de crime. E é claro, a gente sabe que em termos de conteúdo, dentro do penal, dentro do processo penal e da legislação extravagante, pelo menos o que foi alterado da legislação extravagante, o que vai cair é justamente isso, porque é coisa nova. Eu não preciso falar pra vocês, ó, você tem que acreditar em mim por causa disso, disso, disso. Você que está estudando sabe muito bem disso. Aí por isso que um dos nossos temas, uma das nossas tarefas do nosso desafio insano é você aprender uma parte sobre isso. É claro, eu não vou explicar, não vou dar uma aula completa para vocês sobre tudo isso, mas porque a intenção é fazer você ganhar disciplina, tá bom? E nem sempre vai ter uma aula aqui para te ajudar. A gente pode indicar, por exemplo, aula no YouTube acerca desse tema, mas vamos lá que eu vou te dar uma palhinha bem rápida sobre a tarefa de hoje. A tarefa de hoje, você tem que estudar todas as alterações realizadas no Código Penal. E é claro, alterações que foram produzidas por meio da Lei 13.964, que é a lei do pacote de crime. Se você observar aqui no quadro nesse momento, foram 9 alterações, ou basicamente 9 inclusões, como você preferir chamar, tá bom? Nós tivemos aqui 5 alterações no Código Penal na parte geral, e nós tivemos 3 alterações na parte especial. Eu vou citar cada uma para vocês de maneira específica, eu vou ver se inclusive o professor Natanael, o que o professor Natanael acha, da gente disponibilizar pelo menos essa apostila para vocês, gratuitamente, cara, que não vai custar nada para você. A gente cobra do povo lá fora. A você que está no desafio, já foi um desafio Apocalipse, tivemos um desafio desse. Você que está no desafio Madrugada Insana, não vai custar absolutamente nada. Essa aula não está custando praticamente nada. Praticamente não, é nada para você. Tá bom? Se a gente conseguir disponibilizar essa apostila também não vai custar nada. Nós temos um curso completo sobre o pacote de crime com todas as 17 leis que foram alteradas, mas também não estou aqui para vender esse curso para você. Eu preciso que você preste atenção. Veja, nós tivemos a inclusão do artigo 25 e detalhe, não tem doutrina sobre o assunto. É por isso que eu não preciso ficar aqui explicando para você o que foi alterado. Eu só preciso te mostrar isso e fazer um resumo breve sobre cada alteração. Por quê, professor? Porque é a letra da lei. Aí é por isso que é importante você ter essa apostilinha, porque aí, como eu estou dizendo para você, quando você tiver com a apostilinha em mão, cara, você vai conseguir olhar, nossa, era assim e agora está assado. Nós fizemos isso de maneira que está coloridinha, então até o que mudou, por exemplo, está destacado de vermelho, ó, mudou isso, acrescentou isso, porque tem hora que teve alguns artigos alterados, como por exemplo o artigo 51, se não tiver marcadinho de vermelho,
você não consegue nem entender o que mudou. Por quê, professor? Porque no artigo 51 a mudança foi bem pequenininha, teve um significado muito grande, mas olhando a literalidade da letra da lei, parece ser uma mudança muito pequena. Mas vamos lá, o que foi alterado no Código Penal? Nós estamos falando, com a tarefa de hoje, as alterações inseridas no Código Penal, através da lei, por meio da lei anticrime. Então veja, a primeira coisa foi a criação do parágrafo único do artigo 25. Para quem não sabe, o artigo 25 ele dispõe acerca da legítima defesa, tá? Que é um excludente de ilicitude. E aí o que a lei anticrime fez? Ela criou o parágrafo único. Esse parágrafo único foi só para trazer mais uma hipótese, segundo o legislador, mais uma hipótese de legítima defesa. O que, no meu ponto de vista, o que ele colocou no artigo 25 já era legítima defesa, porque era ele disse na letra do artigo 25, parágrafo único, que é observado os requisitos do caput. Então, no meu ponto de vista, não alterou o alcance do artigo 25, muito pelo contrário, só fez deixar mais claro. Mas o que aconteceu também, professor? A segunda mudança foi a alteração do artigo 51, no que diz respeito à execução da pena de multa, se era perante o juiz da Fazenda Pública, se era perante o juiz da execução penal. Então teve essa alteração também aqui no artigo 51. No meu ponto, não é muito cobrado o artigo 51, geralmente, nas provas, tá bom? Professor, e o artigo 25? O artigo 25 é cobrado. Agora, o artigo 75, essa badalada alteração do artigo 75, muito fácil. O artigo 75 foi simplesmente a alteração do limite máximo de cumprimento da pena privativa de liberdade, que antes era de 30 anos e agora passou para 40 anos. Inclusive, eu lembro muito bem que no nosso curso atualizado acerca do pacote de crime, eu cito várias questões que podem fazer com que o aluno erre isso em prova. Eu vou te dar um exemplo. É claro que, como eu disse, eu não vou explicar tudo que a gente explicou no curso completo sobre o pacote de crime, tá bom? Inclusive, esse curso pacote de crime, a gente não vendeu ele para quase ninguém. Professor, por quê? Porque a maioria dos alunos que se interessaram no curso pacote de crime eram alunos nossos já da mentoria Caveiras Negras. Tanto é que você pode olhar aqui, ó, a capa da apostila em si é mentoria Caveiras Negras. E aí o que acontece? Professor, nós damos esse curso, tá? Não vou falar do ano, a gente deu esse curso, tá? Totalmente gratuito para os nossos alunos da mentoria. Então, quem é nosso aluno da mentoria teve a oportunidade de ganhar esse curso gratuito. Aí, uma das questões que eu sempre explico para os alunos aqui no artigo 3º, no artigo 75, que foi a terceira alteração inserida no Código Penal pela lei de crime, é que nem sempre a resposta vai ser 40 anos. Professor, por quê? Numa questão inédita, e você vai perceber isso no material, eu elaborei todas as questões, todas as 10 questões que eu elaborei para vocês são inéditas, porque não tem questões ainda disponíveis, questões já aplicadas de provas anteriores. Aí o que aconteceu, professor? Aconteceu de durante o curso eu dar vários exemplos para os alunos que nem sempre a resposta é 40 anos. Aí você vai ter que tomar cuidado, que agora o limite máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade é de 40 anos, mas isso foi a partir do dia 23 de janeiro. Essa lei ela foi publicada em 2019, a lei é de 2019, só que ela somente entrou em vigência em 2020, 23 de janeiro de 2020. Então, os crimes praticados antes de 23 de janeiro de 2020 ainda se sujeitam ao limite máximo de cumprimento de pena de 30 anos. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque de repente o examinador coloca na sua prova que João praticou um crime no dia 10 de janeiro. Vários crimes do dia 5 até o dia 10 de janeiro. Aí, digamos que há 5, 6, 7 anos, veio a condenação de João, e essa condenação ultrapassou, digamos que, os 100 anos de prisão, porque deu um concurso de crimes, aí foi muito crime, foi juntando, foi acumulando as penas. E aí pergunta para você, nesse caso, levando em consideração a posição do Código Penal, assinale a alternativa que indica qual será o limite máximo de cumprimento de pena de João. E é normal a gente querer ir lá e marcar o dedo em 40 anos. Cuidado com isso. Tá bom? 40 anos é somente se as infrações penais forem praticadas do dia 23 de janeiro por diante. Aí sim dá 40 anos, mas antes disso dá 30. Então cuidado com isso, porque nem sempre é 40 anos, tá bom? Mas já vou te dar um bisuzinho, viu? No material de vocês vai ter uma questãozinha e a resposta vai ser 40 anos. E detalhe importante, eu deixei uma pegadinha lá. O que é essa pegadinha, professor? É pegadinha de verdade mesmo, tá? Eu alterei o gabarito para saber se de fato você iria ou não, ou vai ou não realizar o exercício. Porque como é uma coisa gratuita, eu preciso saber se você de fato está estudando. E ainda quando não é gratuito, eu sempre estou cobrando meus alunos. Quem é meu aluno da mentoria sabe muito bem que todo dia estou lá no WhatsApp enchendo o saco. E aí, cumpriu a meta, não cumpriu? Tem gente que até zanga com isso. Mas
é necessário para que eu saiba que você realmente está estudando, tá bom? Então, foi essa alteração do artigo 75. No artigo 83, fala sobre o livramento condicional. O que foi alterado no artigo 83 foi alguns requisitos para a concessão do LC, que é o livramento condicional, tá bom? Então não se esqueça que isso aqui, artigo 83, muito importante para dar prova, é bom decorar os requisitos, agora os novos requisitos do artigo 83. Professor, artigo 116. Artigo 116 fala sobre a prescrição, que é uma causa de extinção da punibilidade, tá bom? Para quem não sabe, a prescrição é a figura da perda do direito de punir por parte do Estado. Então tem a tal da prescrição, que é a perda da pretensão executória, e tem a perda da pretensão punitiva, chamada de PPA, e a figura, quando fala de perda da pretensão punitiva, chamada de PPP, e quando fala de perda da pretensão executória, chamada de PPE, não PPA. Mas o que acontece? Professor, a prescrição é com decurso de tempo, o Estado perde o direito de punir um indivíduo, a não ser quando se tratar de crimes imprescritíveis. E aí existem alguns casos de interrupção e de suspensão do prazo prescricional. O que foi alterado no artigo 16 foi justamente isso, tá? Tem mais algumas situações, foi criada mais algumas situações de caso de suspensão, em que o prazo prescricional ele fica suspenso, ele não corre durante aquele período. Então isso que foi alterado aqui no artigo 116. Prescrição também um tema muito cobrado. Se você me perguntasse aqui dessas 5 primeiras alterações, quais delas eram mais cobradas, eu te garanto, tá bom? Na verdade, é mais fácil a gente falar daqui, é menos cobrado, que é o artigo 51. Agora o restante, a primeira, terceira, quarta e quinta, são cobradas assim na hora da prova, tá bom? Vamos para as alterações da parte especial? Na parte especial nós tivemos 3 alterações. Por que 3, professor? Porque teve uma que foi vetada pelo presidente da República. Nós teríamos uma alteração lá no artigo 121, tanto é que você abrir agora o artigo 121 atualizado lá no site do Planalto, você vai perceber que tem lá a criação de determinado inciso, e esse inciso ele foi vetado pelo presidente da República. Então teve um veto ali, um veto presidencial. Quando a gente fala de um tema chamado processo legislativo, que é o processo de elaboração das leis, o presidente da República ele pode vetar uma lei total ou parcialmente quando chega até a sua mesa. É claro que os parlamentares mandam a legislação para que quando chega na mesa do presidente ele sancione por completo, mas teve veto presidencial e o veto recaiu logo em cima do artigo 121. No nosso curso atualizado do pacote de crime, eu falo sobre esse veto, eu falo que deveria ser alterado, mas de fato não vai fazer muita diferença para a sua prova, porque de fato o que vai cair é o que ficou. Então nós tivemos alterações no artigo 157, que é o crime de roubo, tivemos alterações no artigo 171, que é o crime de estelionato, e tivemos alterações no artigo 316, que é o crime de concussão. Eu não vou aqui explicar detalhadamente igual eu fiz no curso para vocês, mas eu vou deixar algumas coisas básicas no ar, porque fica tranquilo para você acertar a questão de prova. Primeira delas, no artigo 157, teve a inclusão agora então de mais hipóteses de circunstanciamento. Professor, o que é isso? Existe o tal do roubo circunstanciado, que é também chamado de roubo majorado. Como, por exemplo, professor, o roubo praticado em concurso de 2 ou mais pessoas. Roubo de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Tudo isso aumenta a pena no crime de roubo. Esse aumento vai de 1/3 até a metade, nos termos do artigo 157, parágrafo 2º. E aí, a lei anticrime, ela incluiu mais algumas situações de aumento de pena. Como, por exemplo, ela trouxe que agora a pena do crime de roubo vai ser aumentada de 1/3 até a metade, se o roubo for praticado se a violência ou grave ameaça foi exercida com emprego de arma branca. Isso foi incluído pela lei anticrime. Foi uma das alterações que ocorreu no 157. Você vai ver que agora a pena também é aumentada, só que o aumento agora é dobrado, vai duplicar a pena do CAT. Quando o crime de roubo foi exercido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, essas 2 alterações foram inseridas por meio da lei anticrime aqui, ó, do crime do artigo 157. Convido você a dar uma olhadinha. Foi incluído lá o parágrafo 157, parágrafo 2º, se eu não me engano, foi inciso 7 ou inciso 8, que trouxe a parte da arma branca. E o artigo 157, parágrafo 2º, letra B, que foi a questão da inclusão aí da arma de fogo de uso proibido ou restrito. E só lembrando que a lei 13.654, lá do ano de 2018, tinha trazido algumas alterações, inclusive a inclusão da majorante a arma de fogo, mas somente a arma de fogo. E a lei de crime agora trouxe arma de fogo de uso restrito ou proibido e arma branca, como também situação de aumento de pena. Depois nós tivemos alteração no artigo 171. No artigo 171, o que mudou aqui foi uma matéria lá de processo penal. Isso mesmo, ação penal, o nome da matéria.
No crime de estelionato, que é o que a gente estamos falando agora, nesse crime de estelionato, artigo 171, a ação penal antes era uma ação penal pública incondicionada. Agora, a ação penal, em regra, é pública condicionada à representação. É aquele tipo de ação penal que somente pode ser proposta, tá bom? Mediante a representação da vítima. Tem que haver a representação, caso contrário, a autoridade policial, que é o delegado de polícia, o delegado de polícia federal, não poderá instaurar o inquérito. O Ministério Público também não pode oferecer a denúncia caso não haja essa representação. E aí nós temos as nossas exceções, né? Nós temos as nossas exceções quando o crime for praticado contra a administração pública direta ou indireta, quando o crime for praticado contra a pessoa maior de 70 anos, quando for praticado contra criança, e por aí vai, tem todas as exceções direitinho. No nosso curso completo eu falo muito sobre isso, mas você pode observar isso na letra da lei. E o artigo 316, que é o crime de concussão, tá? O crime de concussão foi alterado somente a pena. E essa foi uma alteração muito simples. Mas eu acho que eu coloquei uma questãozinha do seu material também, viu? Nada de dar bobeira quanto isso aí. No artigo 316, ele alterou a pena do crime de concussão. O crime de concussão, que é um crime muitíssimo cobrado. Cara, esses três crimes aqui, ó, esses três crimes, crime de roubo, crime de estelionato e crime de concussão, é um crime muito cobrado. Se você observar, são dois crimes alterados dentro da parte dos crimes contra o patrimônio e um crime alterado na parte de crimes contra a administração pública. Muito cobrado no artigo 316, alterou uma pena que antes o mínimo da pena do crime era de 8 anos e mudou para 12 anos. Tá bom, meus queridos? Então essas são as alterações que você tem que estudar no dia de hoje, que é o dia que você vai estudar como tarefa no desafio Madrugada Insana. Terminou de estudar essas alterações e detalhe, é estudar realmente. Não vai dar bobeira, vai marcar bobeira aí e ficar só com essa aula não. Dá uma olhadinha, olha a letra da lei, cara. Essa aula vai durar em média aí mais ou menos uns 18 minutos no máximo. Tá? E esses 18 minutos devem ser traduzidos em uns 30 para você, porque você vai escutando o que eu vou falando, vai olhando, vai anotando o seu caderno para você fixar aqui na cabeça. Aqui nos 40 anos, você vai precisar anotar muita coisa? Não, você vai ficar esperto no artigo 75. Tem umas coisas que você precisa anotar, porque senão você fica anotando tudo. E é muito importante que você saiba, eu ensino sempre isso para os alunos da mentoria. Resumo é um resumo. Você não deve ficar anotando meia hora sobre o tema. Você não pode fazer isso. Resumo significa resumir. Então você não tem que anotar tudo. Tudo bem que a aula 17 minutos, você vai gastar uns 30 para estudar o tema direitinho. Mas você não tem que ficar anotando tudo que está lá não, cara. Você tem que resumir porque tem muita coisa que você não precisa. E um detalhe, um cuidado super importante para você. Sempre deixe um espaço entre um tema e outro. Anotou acerca do artigo 25? Deixa um espaço mais ou menos de umas 2 linhas, porque pode ser que quando você esteja resolvendo as questões, aí então você consiga extrair alguma observação que você não tinha anotado no seu material e que você não sabia. Aí você retroalimenta os seus resumos. Inclusive nós vamos falar sobre isso. Em uma das nossas lives o tema é como montar, como fazer os seus resumos e como retroalimentar esses resumos. Porque a maioria das pessoas estudam como se aquele fosse o único caderno que ela fosse ver na vida. E como se o material que ele estudasse fosse o melhor material do mundo, que abarcasse todo tipo de questão. E não é assim, não existe um material que pega tudo, tá? É muito importante que você saiba disso. E que tem muita coisa, muita observação que a gente consegue aprender sim com as questões. Por isso que é importante resolver questões, beleza? Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Obrigado por estar aqui no Desafio Insano. E como eu disse, nem sempre vai ter uma aula dessa de orientação, mas a ideia é que você fique sempre preparado. Abraço!